Dito isso, gente, hoje vamos finalizar a nossa série de mensagens Profetas do século XXI. Sábado que vem temos o musical de Natal. Você não pode perder e, pelo amor de Deus, chama alguém para vir também. Chama a tua família, chegue antes para nós celebrarmos juntos o Natal em família, beleza? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 3, verso 1 em diante. A minha versão é NAA. Hoje o título da mensagem é Os Dois Sabores do Evangelho. Mateus capítulo 3, verso 1 em diante. Se você está se perguntando o que aconteceu com a minha mão, nada demais, eu só me queimei com água, fervendo que eu estava passando café, e resolvi tapar aí por uma dica do nosso pastor. Mas eu estou bem, está tranquilo, tá bom? Não está doendo, só está feio. Aí eu estou privando vocês da imagem. Bíblia aberta? Mateus capítulo 3, verso 1 em diante, vamos lá? Leia comigo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Olha só, mais um profeta referenciado por um outro profeta. O maior profeta de todos, o maior homem depois de Jesus. Quem disse isso foi o próprio Jesus. O Jesus, quando ele está falando de João Batista, ele fala assim, ele é profeta, sim, mas muito mais do que um profeta. Então assim, o cara é grande, e ele já havia sido referenciado, já havia sido profetizado. Então veja, a gente não está falando de qualquer profeta, a gente está falando do cara, do profeta dos profetas. E lá em Isaías estava escrito sobre ele, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. Onde é que ele estava mesmo? Onde ele estava? Você está prestando atenção? Vamos lá. Aonde João Batista estava? No deserto. Muito bem. E os moradores de toda essa região iam até o deserto, até onde João Batista estava. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus, a gente já falou sobre isso aqui, fariseus e saduceus eram dois partidos religiosos daquela época. Os fariseus eram os mais, como eu posso dizer assim, os mais legalistas, mais fiéis ali ao regimento bíblico e aos regimentos dos rituais. Os saduceus, eles tinham algumas nuances, eles não criam, por exemplo, na ressurreição, mas isso é só um detalhe. Eram dois grupos religiosos muito parecidos, que discordavam e não se gostavam muito um do outro, mas eram parecidos. E João viu que eles estavam por ali. E ele diz assim, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez. Fala conosco, abre o nosso coração, porque já está claro pelo próprio texto que não adianta sairmos daqui apenas com o entendimento, como eram aqueles religiosos, que tinham entendimento, senão também estivermos aqui prontos para produzir
frutos de arrependimento. Espírito Santo, convence-nos do nosso pecado. Porque precisamos gerar frutos de arrependimento. Porque ao final dessa noite queremos ser batizados com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, gente. Profetas do século XXI. Estamos numa caminhada, segunda temporada já. Há alguns anos atrás, 2020, 2021, nós fizemos a primeira temporada. São 11 mensagens, você pode procurar tanto no canal do YouTube da Alameda, quanto no Spotify. E agora nós estamos encerrando a segunda temporada de Profetas do século XXI. E nada melhor do que encerrar essa temporada falando do último dos profetas da antiga aliança. Então, lembra que eu falei para vocês que depois do período dos juízes, deu-se início ao que nós chamamos na Bíblia de um período dos profetas, ou o profetismo. Os profetas começaram a fazer escola, eles tinham uma ênfase maior. Não é que não existia antes profetas, claro que existia. O próprio Moisés é chamado de profeta, Abraão é chamado de profeta porque ele era amigo de Deus. Então os profetas já existiam antes de Samuel. Mas Samuel ele dá início ao que nós chamamos de profetismo porque ele inicia uma escola. Há uma expansão do ministério profético no meio de Israel nesse tempo. E ele termina na antiga aliança com João Batista, porque Jesus veio inaugurar a nova aliança. E a ênfase histórica passa para os apóstolos, ainda que continua existindo tanto o dom espiritual do profeta, quanto o dom ministerial profético. Mas vamos nos ater agora ao homem que traz essa mensagem. Arrependam-se, pois está chegando o reino dos céus, ou é chegado o reino dos céus. João Batista. João Batista, muito provavelmente, era primo de segundo grau de Jesus. Então, a mãe de João Batista, Isabel, era prima da mãe de Jesus, Maria. E João Batista nasceu no ano 4 antes de Cristo. Não significa que ele era 4 anos mais velho que Jesus, é só porque tem um erro no calendário. Jesus nasceu 3 antes de Cristo, mais ou menos. Então, só para você ter uma ideia que é só uma confusão de calendário. Eles eram ali aproximadamente com 6 meses de diferença, talvez um pouco mais. Porque há um relato no livro de Lucas que quando Maria chega próxima da sua parente, a Isabel, a mãe de João Batista, ela já estava grávida de João Batista. Maria, recém-grávida de Jesus, o ventre de Isabel se agitou. E João Batista já percebia que próximo a ele estava o Messias, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque sobre ele estava profetizado algo muito sublime. Desde o ventre da sua mãe, João Batista, você será cheio do Espírito Santo. Então você vê que ele já é um cara diferente, porque ele, diferentemente daqueles da antiga aliança, já estava experimentando ou inaugurando algo que era particular da nova aliança, que é ser cheio do Espírito Santo o tempo todo, desde o ventre da sua mãe. Então, enquanto que no Antigo Testamento os profetas eles eram empoderados, tomados pelo Espírito Santo, e depois o Espírito se retirava de sobre eles, João Batista já desde o ventre foi tomado pelo Espírito Santo e ele nunca se apartou dele. Por isso, tamanho discernimento, tamanho poder, tamanha importância desse homem para nós, para a história da revelação e para preparar o caminho do Messias. Porque sobre ele também foi profetizado: voz do que clama no deserto, prepara as veredas ou o caminho do Senhor. João Batista ele tinha um ministério muito específico, ele sabia exatamente onde começar e aonde o ministério dele terminaria. João Batista não construiu um ministério para si, ele sequer construiu um ministério que poderia dar certo, porque ele pregava, como nós lemos, no deserto. Irmão, presta atenção aqui, ó. Você tem dificuldade de vir para a igreja quando está chovendo, sendo que a igreja é coberta, sendo que o estacionamento é coberto. As pessoas tinham que ir para o deserto ouvir o João Batista pregar. Ele não seguia nenhuma fórmula de sucesso ministerial. E ainda assim, milhares e milhares de pessoas percorriam o deserto em busca da sua mensagem, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e pregava com poder e autoridade.
Ele pregava: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E quando homens da lei, homens que se faziam de justos, de homens de Deus, se aproximavam com algum tipo de interesse, eu acredito que eles deviam ver assim: cara, como é que ele está fazendo que está dando certo para a gente copiar? Ele já olhava para aqueles caras e, cheio do Espírito Santo, ele falava: vocês são uma raça de víboras, ou seja, cobras venenosas do deserto. Vocês vêm para morder o calcanhar daqueles que estão buscando a presença do Senhor. João Batista era um homem destemido, um homem que não ligava muito, nem sequer para suas vestimentas, porque ele se vestia de pele de camelo e usava um cinto de couro. Ele não tinha nenhuma grife, nenhum tipo de ornamentação que desse a ele algum sinal daquilo que ele realmente era. Porque João Batista tinha entendido que o ministério dele não poderia se sustentar na aparência, e sim na essência daquilo que ele foi criado para ser, aquele que prepara o caminho do Senhor. Então ele estava ali diante de dezenas de milhares de pessoas. Os estudiosos estimam entre 30 e 40 mil pessoas no deserto ouvindo ele pregar. Tente imaginar a cena. Pela descrição, tudo indica que João Batista, ele havia feito um voto de Nazireu. O voto de Nazireu, ele consistia em 3 alianças: não tocar em mortos, não beber bebida alcoólica e não cortar o cabelo. Você talvez tenha identificado um Nazireu aí na história, ou nas histórias bíblicas que você conhece. Um homem forte, que quando cortou o cabelo, perdeu as forças. Quem era esse homem? Sansão, muito bem. Sansão não perdeu a força porque cortou o cabelo, e sim porque quebrou as 3 alianças que ele tinha com o Senhor. Ele tocou um cadáver, ele bebeu bebida alcoólica e também cortou o cabelo. A última aliança a ser quebrada na história. E quando ele quebra a última aliança, aí sim, a sua força vai embora. Diferentemente dele, João Batista, um homem cheio do Espírito Santo, que não se rendeu, não se vendeu, não se acovardou diante dos desafios, ele pregava no deserto: arrependam-se. Então veja bem, as pessoas saíam de suas casas, iam em direção ao deserto, se encontravam com uma multidão que muito provavelmente tornava o acesso a João Batista muito difícil, talvez impossível. E mesmo assim, as pessoas estavam indo lá para ouvir uma mensagem dura, uma mensagem amarga: arrependam-se, raça de víboras, vocês precisam se arrepender, gerar frutos de arrependimento, senão vai vir o machado, vai cortar vocês e vai jogar vocês no fogo. E o povo estava indo lá ouvir. O que isso ensina para nós aqui? Que a mensagem do Evangelho, o fundamento do Evangelho, não está no sabor das palavras ou nas sensações que elas geram em nossos ouvidos. Está em ela ser a verdade que se encarnou. O Evangelho é uma boa notícia e essa notícia ela é a verdade encarnada. Ela é Cristo, o Verbo que se fez carne. É por isso que as pessoas iam até o deserto ouvir mensagens duras de João Batista. Porque ele estava anunciando a verdade, não uma verdade qualquer, não um paradigma, não uma interpretação, sequer boas vibrações ou good vibes para a galera, bons desejos. Não, João Batista não tinha nada disso. Ele era um homem ríspido, rude, sem sofisticação nenhuma, e a pregação era uma só: a verdade de Deus. O reino está próximo, Jesus Cristo está chegando. E isso mostra que o Evangelho, quando ele é pregado para as pessoas que têm fome e sede do pão do céu e da água da vida, ele é eficaz, ele é poderoso em seus efeitos. Guarda bem essa informação. O Evangelho tem o seu fundamento na verdade e não no sabor que ele produz. Mas, como eu disse no título da mensagem, o Evangelho claramente produz 2 sabores em nós, quando nós experimentamos do Evangelho.
Se o evangelho ele é pregado inteiramente, se ele não é fatiado, se ele não é seccionado, se ele não é amputado, ele vai gerar necessariamente dois tipos de sabores quando nós o provamos, quando nós o experimentamos. O primeiro é amargo. É o gosto do arrependimento. Ninguém gosta de se arrepender. Se você gosta de se arrepender, você é um sádico. Então converta o seu coração, porque não é gostoso se arrepender, é amargo, dói, é constrangedor. O arrependimento, ele é a ação seguinte ao reconhecimento de que cometemos pecado. Então, se eu gosto de me arrepender, é porque eu estou gostando de pecar. E isso não é arrependimento verdadeiro. O arrependimento ele precisa sempre ser levado a sério como algo do qual a nossa própria conversão depende, como a nossa própria alma, o futuro eterno das nossas vidas depende. Mas ele não é docinho, ele não é suave, ele vem com peso, ele vem com uma denúncia. Arrependam-se porque vocês são pecadores, nós precisamos nos arrepender constantemente. Por quê? Porque nós pecamos, e pecar fere a imagem de Deus em nós. Pecar faz com que novamente cuspamos no rosto de Jesus. O pecado em nós desfigura a nossa identidade. Então, nós não podemos nos apegar ao sabor do arrependimento, porque ele sempre virá com o sabor amargo do reconhecimento de que pecamos, falhamos, fomos derrotados. Precisamos urgentemente e desesperadamente da graça de Deus sobre as nossas vidas, da misericórdia de Deus. E veja que interessante um detalhe que a Bíblia traz para nós aqui. Se você lê Mateus, como nós lemos, se você lê Marcos, se você lê Lucas e lê João, você vai encontrar praticamente o mesmo relato, as mesmas palavras, uma pequena mudança ou outra por escolha do autor ali. Mas olha que interessante, os autores eles fazem questão de descrever para mim e para você a dieta de João Batista. O que é que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Ele só comia isso? Acho que não, acho que ele comia mais. Mas a dieta principal dele era gafanhoto e mel silvestre, porque eram dois tipos de elementos que se encontravam onde? Onde é que ele vivia? No deserto da Judéia. Então, não é que ele só podia comer isso, mas é que majoritariamente a dieta dele era composta de gafanhoto e mel silvestre. E o profeta, ele tem uma característica muito interessante. Lembra quando nós falamos sobre Jonas, lá na primeira temporada do Profetas do século 21? Todo profeta precisa encarnar a profecia antes de profetizá-la. O que aconteceu? A figura que nós usamos é que Jonas foi engolido pela profecia. E antes dele chegar em Nínive e pregar a mensagem que Deus tinha dito para ele pregar, que era só arrependa-se, porque daqui 40 dias Deus vai destruir tudo isso aqui. Por que uma mensagem tão ruim, uma homilética tão pobre, não tinha ilustração, não tinha exemplo, não tinha aplicação? Por que uma mensagem tão ruim fez um efeito tão grande numa cidade tão ímpia? Porque ela era verdade e porque o profeta havia sido engolido pela profecia, ele havia encarnado aquela profecia. Ele chegou lá, fedendo a estômago de peixe, muito provavelmente perdeu os pelos do seu corpo, chegou lá todo transformado. E as pessoas olharam aquilo e falaram assim, meu Deus, deve ser verdade esse negócio. Olha esse maluco, deve ser verdade. E eles creram. E 120 mil pessoas se arrependeram lá em Nínive. Agora, voltando aqui para João Batista, ele havia encarnado a mensagem, ele estava preparando o caminho do Messias. E quando ele assume essa dieta de gafanhotos e mel silvestre, ele já está evidenciando algo sobre o evangelho que ele estava ali preparando o caminho para que viesse. Ele haveria de ter dois sabores principais, o doce e o amargo. Eu não sei se você já comeu gafanhoto. Alguém aqui já teve a experiência de comer gafanhoto? Alguém aqui veio da Índia? Olha, o irmão comeu, a Duda, você comeu? É amargo, não é? Tem um gosto amargo. Eu nunca comi gafanhoto, espero nunca comer, mas eu li sobre isso.
E o gafanhoto, ele tem esse sabor amargo. Só que por que é tão importante a gente entender isso? É que no gafanhoto também nós encontramos uma fonte de proteína, uma fonte de nutrientes. Os marombas já vão falar assim, uau, whey de gafanhoto agora. Não, pera, calma lá, tem fontes melhores. Mas naquele caso era uma boa fonte de proteína. Você está no deserto, é uma boa fonte de proteína. O que eu quero dizer com isso, gente? Normalmente, quando o evangelho é pregado e mais dói em nós, mais vem aquele sabor amargo. É onde estão os principais nutrientes, as principais vitaminas para o nosso crescimento espiritual. Porque no evangelho, na realidade do evangelho, a realidade das cores ganha outro significado. A realidade ao nosso redor, ela é diferente no evangelho. Ele transforma a nossa realidade. E quando dói, é quando a gente cresce. Quando é amargo, é quando a gente passa a se parecer mais parecido com Jesus. Porque o nosso rei renunciou. E ele nos ensina, por meio dessa mensagem, a renunciar também. O arrependimento nada mais é do que abrir mão daquilo que era precioso para nós, mas que nos distanciava de Deus. Os maiores crescimentos espirituais da nossa vida virão depois de duras mensagens que nós ouvimos ou nós lemos na palavra. Por isso, não acredite que você é um crente melhor porque você foi numa conferência power, top, uau! E você saiu de lá, nossa, estou mais leve, irmão. Você não cresceu. Você pode até ter sido motivado, e isso é bom também. E eu não estou desmerecendo esse tipo de conferência, nem nada assim. Mas o que eu quero te dizer é uma verdade. Os maiores nutrientes para o seu crescimento espiritual estão em mensagens duras que vão levar você ao arrependimento. Há um sabor amargo na sua boca. Você não vai sair daqui comemorando. Uhul, uau, não. Os maiores crescimentos, nós nos tornaremos mais parecidos com Jesus. A imagem de Cristo será formada em nós. Muitas vezes, quando nós sairmos chorando dos cultos, ou do nosso tempo de secreto com Deus, ou de conversas à mesa com pessoas que estão ali cheias do Espírito Santo nos edificando. E João Batista sabia disso e ele estava encarnando essa mensagem. Agora, qual é o outro sabor do evangelho? É o doce, é o uau, é o demais, que revitaliza a nossa alma, que cura a nossa alma, que nos dá alegria, que nos dá prazer, que nos leva aos deleites do Senhor, as alegrias que Ele tem proposta para nós. E isso é tão verdade quanto o gafanhoto. E isso faz parte da dieta do crente. O evangelho é assim, ele muitas vezes vai nos deixar com um gosto amargo na boca porque nos leva ao arrependimento, mas ele também nos dará momentos de prazer intenso, que nos dará uma alegria indescritível. Por quê? Porque é como mel vindo sobre os nossos lábios. E a mensagem de João Batista era essa: amarga nos levando ao arrependimento, mas doce nos trazendo a esperança da vida eterna. Segundo exemplo que eu quero te dar dentro desse mesmo texto que nós lemos sobre esses dois sabores, sobre o batismo que Jesus traria. João Batista fala, olha, depois de mim vem um cara. Lembra que eu falei quem era João Batista, né? O maior homem nascido de mulher, o grande profeta que viria fechar a antiga aliança, cara top, filho de sacerdote, cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe, tinha profecia lá em Isaías sobre ele. É o cara que vestia pele de camelo, cinto de couro, comia mel, gafanhoto, estava no deserto e dava certo. Esse era o cara, mano. E ele fala, depois de mim vinha um cara tão maior do que eu, tão maior, que eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do pé dele, para lavar os pés dele. E ele estava falando de Jesus. E ele fala, eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas virá aquele que os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele estava falando isso para uma multidão que estava dividida entre trigo e joio, entre filhos de Deus e raça de víboras. Uma multidão que estava
separada pelos salvos para a eternidade e para os condenados para a eternidade. Por isso ele diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A mesma multidão, dividida em duas partes. A doçura está no Espírito Santo. Ele é doce. A sua presença é maravilhosa. Ela é indescritível. Quando ele se manifesta, quando ele vem, as nossas palavras somem. O nosso coração se derrete em amor. Os nossos sentidos se confundem. A nossa consciência é aberta. Os nossos olhos espirituais são curados. Nosso coração se quebranta em amor e responde com alegria, com entrega, com devoção, com intensidade. O doce e amado Espírito Santo viria sobre nós por causa das palavras de Jesus. E ele nos levaria a um lugar de sermos batizados, ou seja, imersos na presença do Espírito Santo. Mas ele também traria o batismo de fogo. E aqui, diferente de várias outras referências de que o Espírito Santo é fogo, de que o fogo é de Deus, de que o fogo é purificador, de que o fogo é bom, nesse caso, o contexto mostra pra gente que o fogo aqui é um fogo de condenação. A mesma multidão sendo batizada, uma parte com o Espírito Santo, a outra com o fogo de condenação. Nós vemos que João Batista estava falando, o machado já está sendo posto à raiz das árvores. A árvore que não der bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Amargo, duro. A questão é que toda vez, prestem bem atenção, gente, toda vez que alguém é exposto à verdade do Evangelho, por alguém que é cheio do Espírito Santo, que decidiu encarnar essa verdade, que decidiu ser engolido por essa verdade. Toda vez que uma pessoa for exposta a essa verdade, por um pregador ou por um filho de Deus que está falando a partir do lugar de alguém que foi engolido por essa verdade, essa pessoa tem uma chance única na vida de se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, semeando uma semente de arrependimento, sim. Uma semente amarga, dolorida muitas vezes, mas que dará frutos doces para a eternidade. O arrependimento pode ser uma semente amarga. Presta atenção. O arrependimento pode ser uma semente amarga, mas o fruto do arrependimento é doce. Vale a pena pagarmos o preço de expor o nosso coração à verdade do Evangelho dia após dia e sermos transformados por ela. Porque só assim não seremos lançados no fogo, mas seremos batizados com o Espírito Santo. É por isso que todo avivamento, ele passa por duas grandes manifestações de Deus no meio do seu povo. A manifestação do arrependimento e a manifestação do poder de Deus. Amargo e doce. Só experimenta o fruto doce do batismo no Espírito aquele que, consciente da verdade amarga dos nossos pecados, ou dos seus pecados, se arrepende deles e se converte dos seus maus caminhos. O Evangelho tem esses dois sabores. João Batista deixou isso muito claro. A sua dieta estava posta. E a dieta de todo crente que deseja viver um avivamento, que deseja ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, deve ser essa. Reconhecer a feiura do seu coração, a tristeza dos seus pecados e se arrepender deles. E experimentar as alegrias, os deleites e o fruto do Espírito Santo. Essa é a dieta do crente. A gente chora diante do nosso Senhor por esse pecado que está impregnado em nós. Mas nós nos alegramos diante dele por causa do prêmio que nos foi proposto.
a salvação e a vida eterna está sobre nós. O Espírito Santo é para todo aquele que se arrepende. Não é para uma classe especial mais, como era na antiga aliança. Você sabia que nem todo mundo, quer dizer, bem poucas pessoas eram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento, na antiga aliança? Mas João Batista veio para inaugurar um novo tempo, uma nova aliança, ou preparar o caminho da nova aliança que seria feita em Jesus. Uma aliança que nos permite viver o batismo do Espírito Santo, para não sermos lançados fora no fogo. Por quê? Olha qual é a condição, preste bem atenção. Qual é a condição para não ser cortado e lançado fora? É dar bom, fala para mim, dar bom, mais forte. Qual é a condição para não ser cortado e lançado no fogo? Dar bom fruto. Muito bem. O fruto é de quem? Do Espírito Santo. Está lá, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é. Ele dá uma lista. 9. E Jesus fala que Ele é a videira verdadeira. E todo aquele que permanece em Jesus dá bom fruto. Muito bem. O que nós precisamos entender, isso aqui fecha a mensagem dessa noite. Preste bem atenção. A única forma de nós darmos bom fruto é permanecermos em Jesus. E só permaneceremos nele se formos batizados com o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Porque é o fruto do Espírito que nos faz permanecer ligados à videira verdadeira e faz com que ele dê bom fruto em nós. E quem não dá bom fruto é cortado fora e lançado no fogo. Os dois sabores do Evangelho são complementares. E eles falam de uma única verdade. Mas são dois sabores. E os dois precisam ser experimentados. Porque só permanece quem se arrepende quando peca. Só permanece quem se constrange diante das suas mazelas, diante dos seus pecados de estimação, quando você fala mal de alguém, quando você faz o mal para alguém, quando você trai alguém, quando você mente, quando você cede à sua preguiça, quando você peca de uma forma ampla ou de uma forma pontual. Se você não se arrepende, a sua tendência é você se afastar da videira da qual você foi conectado. Mas se você mantiver a vigilância no seu coração e se arrepender dos seus pecados, experimentar esse sabor amargo do Evangelho que te leva ao arrependimento, você também vai poder continuar experimentando a doçura de viver milagre atrás de milagre em sua vida, de viver dias de deleite na presença do Senhor, de viver no lugar sublime da comunhão dos santos, pertencendo a uma família espiritual, de viver debaixo da paternidade do Deus Altíssimo, que deu seu único filho para que ele se tornasse o primogênito dentre muitos irmãos e nós fôssemos anexados à sua família, de viver sendo guiado pelo próprio Espírito de Deus, e agindo através do poder dele todos os dias da sua vida. Talvez você nunca tenha que comer gafanhoto e mel como dieta. Mas para que o teu espírito faça de você a geração que vai preparar o caminho do Senhor. Porque ele veio, mas ele voltará. E ele voltará para governar. Ele veio como Messias, revestido de figura humana, não reconhecido entre os homens. Mas ele voltará como rei. E o espírito de João Batista, que não é a pessoa aqui, tá? Mas é aquela ideia do ethos. Como é que eu vou traduzir diferente de espírito? O coração de João Batista precisa estar em nós. É o coração para uma geração que deseja preparar o caminho do Senhor. E aqui nós encerramos a mensagem com uma verdade que você nunca mais vai se esquecer. Preste bem atenção. Você não deve se preparar para a volta de Jesus.
Você deve preparar o caminho para a volta de Jesus. É um estado muito além do que simplesmente se preparar para o caminho, se preparar para a volta de Jesus. Você, sim, óbvio que você precisa se preparar. Mas a tua missão não é se preparar. A tua missão é ser a voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. A tua missão é ser tão cheio do Espírito Santo que você não vai preparar só a sua vida, mas a vida de quem está perto de você também. E todo o caminho para o retorno dele. Isso se manifesta em missões, isso se manifesta em evangelismo, isso se manifesta na comunhão, isso se manifesta na célula, isso se manifesta nos cultos, isso se manifesta na sua devocional diária. Mas a sua missão é ser tão cheio do Espírito Santo, para que a sua vida prepare o caminho para Jesus voltar. Amém? Fique em pé. Feche seus olhos. Tente lembrar por um instante qual foi o sabor mais amargo que você já experimentou. Eu sei qual foi o meu. Eu estou falando de literal, tá? Sabor. Você pôs alguma coisa na sua boca e era amargo. Eu lembro que a minha experiência foi de um quase vômito. Foi ruim. A culpa foi da Ana e do Gustavo. Eles me zoaram. E uma coisa que aquilo chamou a atenção é que não dá vontade mais de pôr aquilo na boca. Eu gostaria que você lembrasse dos seus pecados agora. Mas assim, não, eu peco. Não. Dá nome para os teus pecados aí no teu coração, na tua mente agora. Fecha bem os seus olhos. Medita de todo o coração nisso, irmão. Dá nome para os teus pecados. Porque certamente, se você não tem os experimentado conscientemente, Jesus está experimentando a sua vida e sentindo o amargor do seu coração pecador. A única forma de você oferecer um bom fruto é se você viveu o arrependimento. Que sejamos nós a experimentar o amargor do arrependimento, para que Cristo não experimente o sabor do pecado em nossos corações quando viermos adorá-lo. E se você ama Jesus, você não quer oferecer a Ele uma adoração amarga, uma adoração com um odor pesado. Porque quando nós oferecemos algo ao Senhor sem arrependimento, é isso que Ele está experimentando da nossa adoração. Não adianta a gente fingir, não adianta a gente se revestir como os fariseus e os escribas faziam. Vale mais é se colocar, pagando um mico mesmo, pele de camelo, cinto de couro. Ser meio truculento, ser meio exagerado, mas ser de verdade, como João Batista. Eu quero fazer o apelo em 2 momentos e eu queria que você fosse muito verdadeiro na sua resposta agora. Se você tem algo a confessar em arrependimento ao Senhor nessa noite, para que o seu coração seja purificado, deixe seu lugar, vem aqui à frente. Se coloque em pé, em pé. Não se esconda agora. Não esconda o seu rosto. Ai, será que vão pensar que eu estou em pecado? Irmão, eu já penso. Deus já sabe. Mas deixe seu lugar e venha agora. Se você quer confessar algo diante do Senhor.
Venham mais para cá, venham mais para cá. Eu vou te dar mais uma chance, você que ainda está no seu lugar. Se há algo ainda a ser confessado, você precisa purificar o seu coração nessa noite. Deixe seu lugar e venha. É a última vez que eu te chamo. Eu vou orar por você que está aqui na frente agora. E depois eu vou te dar alguns segundos para você orar, ainda aqui na frente. Senhor Jesus, o nosso desejo é te agradar com as nossas vidas e com a nossa adoração. E sabemos que precisamos nos arrepender. Confessamos que somos pecadores, que somos indignos, que amamos muitas vezes o pecado mais do que amamos ao Senhor. Abrimos lugar para comer do fruto do pecado, sabendo da contaminação, sabendo da queda, sabendo da vergonha. Mas nessa noite nós queremos apresentar ao Senhor o arrependimento. Senhor, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Lava-nos, purifica-nos, porque queremos lançar nessa noite uma semente de arrependimento para colhermos o doce fruto do Teu Espírito nas nossas vidas. Eu peço em favor dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Senhor, purifica-os, Senhor, liberta-os da prática do pecado. Lava o coração, que eles saiam daqui renovados, sem peso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora você que está aqui à frente, enquanto os instrumentos vão ministrando, você pode fazer a sua oração agora. Peça perdão ao Senhor. Clame por misericórdia. Faça isso agora em nome de Jesus. Continue orando, continue clamando ao Senhor, colocando seu coração diante dEle. Quero profetizar algumas coisas aqui. Existem corações aqui que precisam ser purificados de um espírito faccioso, promoção de divisão. Seja dentro da própria casa, seja na sua família, seja entre seus amigos, seja no seu ministério, na sua célula. Existem corações aqui que estão batizados num espírito faccioso, precisam de arrependimento nessa noite. A libertação não virá por imposição de mãos e profecia, virá por arrependimento. Vou pedir que a equipe de intercessão aumente aí
as orações. Há uma batalha nesse momento. Há uma batalha, há um espírito faccioso em corações aqui. Se você se arrepender, vai queimar a cara. Se você se arrepender, vai ficar mal entre seus amigos, porque você vai se expor. Se você se arrepender, é um preço. Sim, amargo. Mas se você se arrepender, você é bem-vindo nos braços de Jesus. Mas o fruto do espírito faccioso é a divisão, e Deus abomina a divisão. Se você continuar cultivando isso no seu coração, dando espaço a esse espírito maligno, você vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Não promova mais a divisão. Há uma frase famosa dita nos casamentos: o que Deus une, o homem não separa. Deixa eu te dizer, quem uniu a igreja foi Deus. Essa é uma noite para você se arrepender e ser liberto desse espírito faccioso. Há mais uma coisa que o Espírito tem trazido ao meu coração aqui. E por mim eu já segui adiante sem falar mais nada, mas eu vou falar. Quem sabe isso gere fruto de arrependimento. Há um engano. Quem produz esse engano é Satanás. Há um engano sobre algumas pessoas, alguns corações que se sentem superiores espiritualmente. E isso parece bobo, porque afinal de contas ser superior espiritualmente é ser mais crente. Você está mais distante de Deus do que uma prostituta que está clamando por libertação. Se você ainda pensa que é superior espiritualmente por causa das suas obras, é uma noite de você se arrepender, porque senão você será cortado e lançado no fogo. É sutil, eu sei. É um engano que muitas vezes bate no coração de todo mundo que faz qualquer coisa boa para Jesus. Mas existem alguns que estão acolhendo esse engano em seu coração. Essa é uma noite para você se arrepender. Põe o gafanhoto amargo na sua boca, mastiga, faz careta, mas se arrependa. Se arrependa. Quando falaram para João Batista, você é o Cristo? Ele falou, não sou. Você é Elias? Não sou. De Cristo eu não sou digno nem desamarrar as sandálias dele. Esta noite há uma carência de arrependimento por causa disso. Talvez você tenha sido muito rápido em se excluir da lista de possibilidades dessa palavra profética, mas deixa eu te chamar de volta agora à introspecção. Feche seus olhos. Essa é uma noite que pode ser para você se arrepender e você ainda está se desviando da mensagem. Esqueça um pouco só o que vão pensar de você, isso vale tão pouco. Jesus está te vendo, é Ele quem está dizendo essas coisas no meu coração, não sou eu. Por mim eu já teria encerrado essa parte. Eu estou insistindo porque Cristo está insistindo com você, e isso é grave.
Pode ser a última vez que você tem essa chance, antes de ser entregue aos caminhos do seu coração. Deixa eu ministrar a palavra mais uma vez só para vocês. E aí eu encerro. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam vocês fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, ou eu sou filho de crente, ou eu vou no culto, ou eu sou usado por Deus. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Abram os olhos, olhem bem para mim. Ao longo das últimas décadas, Deus tem promovido verdadeiros avivamentos na nossa nação. E sabe por que muitas pessoas rejeitam o avivamento? É muito simples. É porque elas não têm o discernimento espiritual para diferenciar o que é de Deus e o que não é. Não estou nem falando que é demônio, diabo, nada disso. Estou falando que é de Deus e o que é carnal, que é do nosso coração. E aí quando Deus se manifestava, muitos líderes ficavam inseguros nessa manifestação, porque não tinham discernimento espiritual para saber se era de Deus ou se era carnal. E aí repeliam o avivamento. Mas isso também é falta de fé. Não é só insegurança, é falta de fé, porque uma coisa eu tenho convicção: quem abre os céus para derramar do seu próprio Espírito tem a melhor mira de todas, e ele não erra o coração que semeou com arrependimento para colher um bom fruto. Por isso ele sabe quem ele vai batizar no seu Espírito. As confusões são inerentes aos movimentos humanos ou que possuem pessoas. Eu não tenho medo disso, porque aos olhos de Jesus tudo já está descoberto. Ele é digno de abrir os selos e decifrar todo o nosso coração, todas as nossas intenções. Por isso, ainda que venha fogo de juízo para alguns e o batismo do Espírito para outros, no mesmo movimento, na mesma multidão, a palavra profética já foi lançada. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você pode vigiar o seu próprio coração mais uma vez só. Esquadrinhe o seu coração. Se você puder, feche seus olhos, levante suas mãos e fala: Senhor, me ajuda agora a olhar para dentro de mim. Pede para o Espírito Santo te dar poder para avaliar o seu próprio coração. Mais uma vez só. E eu deixo de insistir, porque a mensagem já foi pregada, o machado já está posto à raiz, a palavra vai se cumprir. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Senhor,
nós queremos assumir essa dieta espiritual, de andarmos vigilantes com o nosso coração para dar fruto digno de arrependimento, que ao dar frutos dignos de arrependimento eu possa dar um bom fruto depois, porque quando pecamos nosso desejo é sermos denunciados, nos arrependemos, nos voltarmos para Ti e sermos batizados com o Teu Espírito Santo mais uma vez. Senhor, eu peço em nome de Jesus uma graça, uma unção sobrenatural sobre aqueles que estão aqui à frente agora. Todos eles, Senhor, sejam tomados por uma unção de consciência, discernimento espiritual, para que não haja engano em seus corações e suas mentes, mas que em nome de Jesus todos eles, ao pecar, sejam conscientes disso, quebrantem-se diante do Senhor, voltem-se para o Senhor e produzam fruto bom. E agora, Pai, eu peço em nome de Jesus, abre os céus mais uma vez sobre o Teu povo, Senhor. Começa a derramar do Teu Espírito mais uma vez, com o renovo, Senhor, para que brote no meio do Teu povo o remanescente, para que se levante aqueles que serão fiéis até ao fim, para aqueles que não se dobrarão diante de outros deuses, se levantem aqueles que permanecerão puros, santos, dignos de serem chamados filhos de Deus, aqueles que se levantarão para preparar o caminho do Senhor. Reveste o Senhor de santidade, do Teu Espírito Santo agora, para que experimentem o mel, os deleites, os prazeres do Teu Evangelho, a esperança que não pode ser retirada de nós, para que a Tua presença seja perene, constante. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem nada, Senhor, o separe da Tua presença, o separe do Teu amor. Agora, Senhor, em nome de Jesus, ministra sobre o Teu povo o mel, a doçura da Tua presença. Eu vou pedir que os intercessores, os líderes, pastores venham e coloquem as mãos sobre aqueles que estão aqui à frente, ministrando a doçura do Espírito Santo sobre eles. O fruto amargo já foi experimentado, agora é a hora de sermos batizados no Espírito Santo mais uma vez, com a doçura da Sua presença. Vem, Espírito Santo. Batiza os Teus filhos na doçura. Remove dos corações o peso. Remove dos corações a vergonha. Remove dos corações a amargura. É hora de experimentar os deleites, as delícias da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Senhor. Mais da Tua presença, Senhor. Mais da Tua presença, Senhor. Teu rio aqui. Ei! Vem, Senhor! Nós vamos encerrando agora o nosso culto. E deixa eu dizer uma coisa bem importante para você. As atividades ministeriais estão encerradas, mas teremos culto todos os sábados, não vamos parar. Só que você não precisa depender dos cultos para continuar fiel ao Senhor. E eu falo isso todo final de ano, porque essa tentação ela se renova a cada manhã ou a cada dezembro. De tirar umas férias de Deus, fazer o que der na telha, ir para o mundo no período de férias assim. Irmão, conselho de todo o meu coração, não faça isso. Depois você volta todo arrebentado. As consequências voltam junto com você, mesmo que o perdão te renove, as consequências vão te acompanhar. Então, permaneça aliançado, fiel ao Senhor. Permaneça firme no seu compromisso. Permaneça no secreto, buscando ao Senhor em oração, na palavra.
em adoração, fazendo a vontade dEle a todo momento. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho, e que a comunhão do Santo Espírito seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje e até que Ele volte nos buscar. Amém. Amém? Deus abençoe. Vão na graça e na paz de Jesus.